E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa mostrando a escola do protagonista. Ele se encontra dentro da sala de clube de mangás, onde ele é o presidente. Okamura está jogando um jogo de videogame e começa a gritar pois sua personagem favorita está morrendo. O prota não tem interesse em garotas reais. Ele nos conta que sua mãe abandonou ele para ficar com um cara. Antigamente ele também já convidou a garota de quem ele gostava para sair, mas foi humilhado e chamado de estranho. As garotas de sua turma o chamam de otaku fedorento. Porém Okamura não se importa com nada disso, porque ele é apaixonado por uma personagem de um jogo, e seu nome é Liliel. Ela é uma personagem pura e doce, e também é muito fiel ao personagem principal do jogo. Ela chega até morrer e volta como um anjo. O prota diz que não conhece ninguém assim na vida real, por isso ela é tão perfeita. Momentos depois, uma garota nova vai até o seu clube, perguntando se ele está aceitando novos membros. Ela se apresenta como Rerisa Mano. Ela está no primeiro ano e ama mangás. O prota fica assustado por ela ser uma garota real, e começa a achar que ela apenas gosta de mangás para meninas. E em seus pensamentos diz que esse clube é mais voltado para quem curte mangás mais safadinhos, e quando ele ia começar a bolar uma desculpa para não aceitar ela, a garota vê seus bonecos e fica encantada. Ele faz uma cara de doido, pois sabe que suas figures não são normais. A garota toca em uma das bonecas, acontecendo algo que ela não esperava. O prota acha que depois disso ela vai desistir e ir embora, porém, a garota demonstra que sabe de qual mangá veio aquela personagem. O prota fica surpreso por ela saber disso. Ela então diz que para a boneca ficar melhor ainda, deveria ter deixado de lado a roupa branca que ela usa, e se fosse ela, colocaria uma roupa preta. E quando eu digo roupa, vocês entendem o que eu quero dizer, né? O prota, sem querer querendo, acaba concordando com ela. O Okamura nunca imaginou que uma garota pudesse gostar de coisas como essa. Ela diz que sempre gostou de bonecas desse tipo e fica com vergonha por assumir isso. O prota comenta que ela parece saber muito das coisas sobre a Liliel, mas faz um teste para ver o quanto ela sabe. A garota começa a falar tudo o que sabe sobre a boneca, e no final diz que queria ser a Liliel. O prota fica louco, e não imaginava conhecer alguém que amasse tanto sua personagem favorita quanto ele. Logo depois a Amano reconhece o filme que ele estava assistindo, e os dois começam a assistir super empolgados, e no momento que a Liliel aparece, os dois vão ao delírio. O prota imagina então como seria bom ter um outro membro no clube que gostasse da mesma personagem. Enquanto isso, a garota pede para ele ajudar ela em uma coisinha. Ela fala que gosta de um hobby estranho e que nunca contou isso a ninguém, e fica com receio dele achar estranho, pois é um hobby bem diferente do comum. O nosso prota diz que um verdadeiro otaku nunca julga alguém pelas coisas que ama, e que ela pode confiar nele. A garota fica encantada depois de ouvir aquilo, então decide confiar nele. Ela então pede um tempo para ele, e corre para fazer algo. A Mano mostra a ele sua coleção de fotos e vídeos de cosplay, e diz que quer fazer seu próprio cosplay de todas elas. O prota fica surpreso. Ela diz que desde criança adorava as fantasias dos personagens de mangás, e sempre se imaginava usando elas, principalmente as mais picantes. Ela então conta como foi sua primeira vez em um evento de cosplay, onde via várias pessoas encantadas com as fantasias, mas pediram gentilmente que ela se retirasse, pois ela ainda não tinha idade para estar ali. E foi aí que ela percebeu o quanto ela ama essas coisas. Ela está decidida, e vai começar a fazer seu cosplay de Liliel. O prota começa a imaginar o quanto perfeito isso seria e pergunta no que ele pode ajudar. Ela diz que se ele deixar ela entrar no clube, ele vai tirar as fotos dela vestida de cosplay, e conta que normalmente se encontra os fotógrafos online, porém é muito perigoso ficar sozinha com um estranho. O prota diz que é iniciante e não sabe usar uma câmera. Ela fala que não tem problema, pois ela também é uma novata nesse mundo, e que prefere compartilhar dos seus sonhos com alguém que gosta da mesma personagem que ela. A garota conta como foi seu primeiro dia de aula, onde viu ele no clube fascinado pela Liliel, então sentiu que o destino estivesse unido os dois. O prota tá com tanta vergonha que está pronto para ir de Vasco. Okamura então a aceita, falando que o clube adoraria ter um otaku como ela, e que não precisava se preocupar com ele, pois ele apenas tem olhos para personagens fictícias, e diz que ela pode vestir todos os looks que quiser. Ele se garante que não vai sentir nada por ela.
deixando a garota fascinada. E quando o prota menos esperava, ela começa a colocar seu cosplay ali mesmo, dizendo que não tinha um local mais adequado para fazer isso. O prota rapidamente coloca um quadro em frente à janela, pois ela não tinha cortinas, e enquanto isso ela vai se arrumando, e finalmente fica pronta, com um cosplay fantástico da sua personagem favorita, a Liliel. O garoto fica sem palavras e chega a desmaiar de emoção. Momentos depois ele tenta se acalmar, porém a garota mostra que literalmente tudo está igual à personagem, e você entende o que eu tô querendo dizer, né? Mas obviamente eu não vou mostrar aqui, kkk. O prota literalmente começa a ferver de vergonha e desmaia novamente. Enquanto está desmaiado ele fica relutando contra si mesmo, e fica discordando que ele sentiu atração por uma garota real. Quando ele acorda o prota se encontra nesse estado. No outro dia, ele fica novamente sem acreditar que está se apaixonando por uma garota real. A Hirisa logo chega, e os dois ficam conversando sobre um anime que ele estava assistindo na televisão. Eles passam um tempo juntos conversando sobre isso, com o Okumura empolgadão. Depois eles começam a trocar um x1 no videogame sem perder a amizade, com o prota pensativo achando tudo aquilo bastante divertido, e imaginando que nunca deveria ter pensado em não aceitar ela no clube, pois ela é muito perfeita. Ela pausa por um momento, e começa a tirar fotos da personagem que escolheu, e logo depois diz que quer fazer um cosplay agora mesmo. O prota corre e fecha a janela novamente, e depois de um tempo esperando, a Hirisa faz um cosplay de Liliel, porém com o traje de treino dela. O prota maluquinho fala que está muito bom, ela pede para ele tirar algumas fotos pelo celular, e começa a sessão de fotos, com ela fazendo várias poses que a própria personagem já fez. Enquanto ele tirava as fotos, se apaixonava cada vez mais. Ela corre para trocar de visual, e aparece com um novo estilo. O Okumura está realmente se divertindo, mas também quem não se divertiria, né? O tempo passa e já está tarde. Ela decide parar com o cosplay e voltar amanhã, porém ela acaba tropeçando e o prota consegue segurar ela. Ela então agradece chamando ele pelo nome do protagonista do anime da Liliel, ficando todo sem jeito. O garoto percebe que acabou tocando no melão, deixando ela envergonhada. Ele então se retira para ela se arrumar. Depois disso a gente percebe que ela também está começando a gostar dele. Na próxima cena, uma garota chamada Tatibana vai até a sala do diretor e explica que ela é uma modelo que acabou de retornar do exterior após gravar alguns trabalhos. O diretor se impressiona com o fato de uma modelo famosa ter escolhido estudar na sua escola. Ela afirma que a escola dele é excelente, mas além disso, ela também está lá por odiar um cara em específico. Dito isso, ela começa a percorrer os corredores da escola, onde os outros alunos a reconhecem imediatamente e começam a elogiá-la por todos os lados. Um desses alunos reúne coragem e vai até ela para pedir um autógrafo, ao que Tatibana prontamente concorda e diz que pode dar autógrafos a todos que pedirem. Assim que ela diz isso, um grande grupo de pessoas se posiciona à sua frente. Do outro lado da sala, duas garotas comentam sobre Tatibana e especulam sobre um rumor de que ela estaria namorando outro modelo conhecido. Essas garotas sentem inveja ao ver que ela está namorando um cara tão atraente, mas acreditam que ela poderia namorar qualquer um que desejasse, devido à sua beleza e ao seu corpo perfeito. Quanto a Tatibana, ela pergunta se há algum clube de mangá na escola. Os garotos dizem não saber da existência de um clube desses e perguntam se ela gosta de mangás. Tatibana responde que, pelo contrário, ela os odeia. Enquanto isso, Okamura continua pensativo sobre o acidente anterior, mas decide simplesmente agir como se nada tivesse acontecido entre ele e Hirisa. Ao entrar na sala do seu clube, ele se depara com Hirisa esperando por ele, e assim que ela o ver, seu coração dispara novamente. Eles quebram o silêncio falando sobre a nova aluna que se juntou à escola naquela manhã. Hirisa explica que a garota em questão é uma modelo famosa que tem o corpo e a aparência perfeitos para fazer um cosplay da melhor amiga de Liliel, Miriela. Eles pegam a câmera do clube para conferir o equipamento e ver quem tira fotos. Okamura comenta que essas são as fotos que eles tiraram no Festival de Cultura da escola. De repente, Hirisa pergunta o que eles vão fazer naquele dia para se divertirem, e Okamura sugere que eles possam tirar algumas fotos, já que da última vez que fizeram isso, ambos se divertiram bastante.
Além disso, ele começa a ficar vermelho de vergonha, mas reúne coragem para dizer que o cosplay dela estava realmente muito bem feito. Ao ouvir isso, Hirisa fica extremamente feliz, pois inicialmente ela acreditava que estava forçando a acompanhar as ideias bobas dela, e o fato de possivelmente estar forçando a situação a deixava preocupada. Okamura deixa claro que não faria essas coisas se realmente não tivesse interesse. Hirisa decide começar a se trocar imediatamente para fazer o cosplay, mas ao pegar sua mochila, lembra-se de que era o dia de inspeção dos professores, então ela não trouxe suas roupas para o cosplay. Okamura sugere que eles deveriam deixar as fotos para outro momento, mas Hirisa o puxa pelo braço e o leva até uma sala de aula aleatória. Com essa ação repentina, ele fica sem entender nada, então Hirisa explica que eles poderiam tirar algumas fotos de prática por lá, afinal ninguém apareceria por lá. Okamura prepara sua mente para aquela situação e diz a si mesmo que está tirando fotos apenas de Hirisa, não de Lilial, e tenta se convencer de que ela é 3D. Após tirar várias fotos, ela vai até ele para ver como ficou e toma um susto, achando suas fotos horríveis, pois ainda não se acostumou a ver fotos em que aparece como Hirisa, ela prefere as fotos em que aparece como Lilial. Okamura tenta tranquilizá-la, dizendo que muitos personagens usam uniformes escolares, o que a torna uma possível personagem 2D. Vendo as coisas por esse ângulo, Hirisa percebe que só precisará pensar naquele uniforme como um cosplay e assim não terá problemas ao ver sua própria foto. Então, ela tira os óculos e passa uma maquiagem forte para parecer ainda mais com a personagem de mangá. Ao ver isso, Okamura fica em choque e tenta se controlar novamente, dizendo a si mesmo que a garota ainda é a mesma Hirisa de sempre, ou seja, ela é uma garota 3D. Enquanto ele faz isso, ela pensa que ele está se concentrando com um mantra. Quanto a ela, a garota decide fazer uma pose de um mangá bem ousado, mas ao achar que ainda não é o suficiente, ela deixa claro que conhece mangás ainda mais provocante, ela com certeza está querendo matar o maluco. Ao se levantar para colocar essa ideia em prática, seus óculos caem no chão. Então, Risa se abaixa para procurá-los, e enquanto Kamura continua a fotografá-la nessa pose, Risa se levanta e acaba batendo a cabeça na mesa, caindo em cima de Okamura em uma posição bastante sugestiva. Ele se desculpa por ter tocado em locais sugestivos, mas Hirisa afirma que está tudo bem, pois aquela é uma pose comum em mangás e especialmente no shonen. Depois de ver as fotos, Okamura diz que todas saíram muito gasosas, conforme o desejado. Hirisa, ao ver as fotos, fica envergonhada, pois havia esquecido que não estava mais de cosplay, e as fotos mostravam sua imagem real. Ela pede para ele não olhar as fotos e manda apagá-las imediatamente. Enquanto isso, o interfone toca, chamando Hirisa para suas aulas obrigatórias. Ela sai correndo, e Okamura decide manter as fotos, pois o espírito do clube é preservar momentos divertidos. Os alunos se surpreendem ao ver Tachibana no prédio do clube e se perguntam a qual grupo ela irá se juntar. No meio da confusão, uma garota derruba água em Tachibana, e Okamura decide voltar ao clube. Lá, ele encontra Tachibana, que o reconhece e pula em seus braços. Eles relembram um momento de 5 anos atrás, quando ela perguntou se ele gostava de alguém, e ele disse estar apaixonado por Lilial, uma personagem de mangá. Tachibana briga com ele, chamando de otaku estranho e dizendo que odeia tudo relacionado a mangás. No presente, os garotos procuram por Tachibana, que se esconde no clube de Okamura. Ele pergunta por que ela o abraçou de repente, e ela diz que não conseguiu se conter e queria ver se ele sentiria o coração bater mais forte. Ao ver que ela está molhada, ele pergunta o que aconteceu, e ela explica que é uma longa história e que pretende ficar lá até suas roupas secarem. Tachibana começa a se arrumar, provocando Okamura, que fica maluco e pede para ela parar. Ela decide deitar no sofá para dormir, mas do jeito que veio ao mundo, deixando Okamura nervoso. Tachibana sugere que ele se junte a ela, mas ele pergunta o motivo de suas ações. Ela diz que é porque ele nunca a tratou como uma garota fofa quando criança e que acha divertido deixá-lo desconfortável. Pergunta se ele a acha fofa agora, e Okamura confirma, o que a deixa vermelha. Tachibana diz que agora é uma modelo famosa e pede para não ser tratada como a criança de antes. Ao vê-la brincando com as tranças, Okamura diz que ela ainda parece a garotinha de antes. Tachibana faz birra, e Okamura se desespera ao vê-la com a pele irritada.
Ele tropeça no mangá e cai em cima dela, e Hirisa começa a se aproximar do clube. No entanto, o momento entre eles é interrompido quando Tachibana pergunta se ele tem interesse em alguém. Okamura pensa no rosto de Hirisa, mas dá a mesma resposta de sempre, dizendo que sua verdadeira paixão é Lilial. Ele explica que o rosto de Hirisa tem aparecido em sua mente por engano, devido ao personagem que ela interpretou. Okamura fica aliviado por ainda gostar de Lilial na versão 2D. Tachibana continua achando estranho, mas feliz por vê-lo, embora afirme ainda odiá-lo. Ela vai para um lugar isolado e se questiona sobre o motivo de não confessar seu interesse por ele. Lembra-se de quando decidiu se tornar modelo, acreditando que, ao ficar mais bonita e famosa, Okamura poderia se interessar por ela. Um homem questiona seu interesse por Okamura, mas ela se lembra de quando ele a salvou de bullying e a chamou de uma personagem de mangá. Tachibana pesquisa sobre essa personagem e tenta se parecer com ela. Ao tentar falar com Okamura, ele não a reconhece, então ela usa seu mangá favorito para puxar assunto. Ele a inclui em suas brincadeiras, mas não se apaixona por ela à primeira vista, o que a faz não conseguir esquecê-lo. Como ele só se sente confortável com Lilial, um anjo, Tachibana decide se tornar um anjo na vida real para conquistá-lo. No entanto, ela o vê interagindo com Hirisa, uma garota que ela não conhecia, e decide confrontá-lo. Ao abrir a porta, ela os encontra tirando fotos de cosplay e começa a brigar com ele por ter prometido não trair Lilial. No meio da confusão, Hirisa aproveita para pedir a Tachibana para fazer a sessão de fotos junto com ela, criando um clima agradável. Hirisa menciona que o Prota está ajudando a criar um DVD de cosplays, e Tachibana se mostra inconformada com o que ela está fazendo para vender. Ela pergunta se Okamura não tem vergonha, e ele admite que sente um pouco, mas seu amor pela personagem é maior que tudo. Tachibana observa a reação de Okamura e percebe a situação, comentando que estava tranquila porque o Prota é um otaku. Hirisa questiona o motivo das palavras de Tachibana e pergunta se ela também gosta de Lilial e se estaria disposta a fazer cosplay. Okamura considera isso impossível, pois Tachibana é uma modelo famosa. No entanto, para surpresa de todos, Mikari aceita fazer o cosplay, deixando Hirisa contente. Tachibana acredita que pode fazer qualquer coisa para agradar o otaku virjola e também não quer deixar os dois sozinhos. Ela percebe que ele viu Hirisa como Lilial e pode ter confundido seu amor pela personagem com a garota em si. Então, ela decide fazer com que ele se apaixone pelo seu cosplay. Hirisa questiona se Tachibana quer tentar fazer um cosplay de Miriela, a amiga demônio de Lilial, mas ela esperava ser a própria Lilial. O Prota, feliz, percebe que ela continuou lendo o mangá. Tachibana expressa diretamente a Hirisa que quer ser Lilial, mas Hirisa sugere que Miriela combina mais com Tachibana. Então a garota puxa a Hirisa para um canto, e revela que Okumura gosta de Lilial e, portanto, quer ser ela. No entanto, a lerdinha da Hirisa não entende o que ela quis dizer com aquilo e não percebendo que Tachibana gosta do Prota. Frustrada, Tachibana decide mentir, dizendo que gosta mais de Lilial do que ela, porém isso encanta a Hirisa e faz com que ela compreenda seus sentimentos. Assim, Tachibana sem mais esperanças concorda em fazer o cosplay de Miriela. Tachibana questiona se o protagonista também gosta de Miriela, e o otaku confirma, explicando que ela compete com Lilial pelo protagonista do jogo, com sua beleza de outro mundo, porém a personagem nunca revelou seu amor, escondendo seus sentimentos. Okumura, animado, descreve Miriela como magra, com um popó bonito, e com os melões pequenos, mas de qualidade. Tachibana questiona se ele não gostava mais de Lilial, e ele responde que Lili é sua amada e Miriela uma grande amiga. Mikari não quer ser apenas a grande amiga e pensa que tem uma chance se esse otaku notar o quanto ela é bonita. Hirisa se prepara para medir Mikari e diz que vai comprar os materiais necessários no mesmo dia. Tachibana se pergunta se ela faz tudo à mão e quanto tempo leva, imaginando que são meses de trabalho. Hirisa mede tudo e fala que precisará de couro preto e outras coisas, e que a roupa vai ser do jeitinho que todo nerd gosta. Ela vai tentar terminar tudo em uma noite. No dia seguinte, enquanto Hirisa está costurando, Tachibana chega e a garota comenta que precisará medir os melões antes de costurar a roupa. Tachibana não reconhece ela direito,
pois ontem ela estava com cosplay, e o prota explica que ela está com olheiras por não ter dormido a noite toda e ter descansado nas aulas. Hirisa mede a garota e explica que o estilo é diferente do anime e mangá, mas Tachibana diz que não importa. Hirisa enfatiza que importa sim e dá uma aula sobre o tipo de costura da roupa tanto no anime quanto no mangá, o que é muito detalhado. Mikari percebe que subestimou a arte de fazer cosplay, e percebe que a garota se dedica muito ao seu hobby. Hirisa termina a roupa e mostra para Tachibana. A garota surta por ser algo muito extravagante onde revela mais do que o necessário, deixando-a em choque por ter que vestir algo assim. Hirisa diz que deixou o mais extravagante possível, a safadinha gosta dessas coisas. Tachibana, envergonhada, pensa que vai ter que ficar quase como veio ao mundo, pois nunca posou com algo assim como modelo. Até a própria Hirisa vai vestir uma roupa bem reveladora. Tachibana comenta que Hirisa com essa roupa é muito perigosa e olha para o rosto do prota, pensando que não pode ficar para trás e que ele vai se apaixonar por ela primeiro. As duas estão em um momento onde todo otaku queria estar presenciando, com Hirisa elogiando a parte de baixo de Tachibana e ela olhando para o corpo de Hirisa, falando que não vai perder para essa gordura dela, e quando ela diz gordura, se refere aos airbags. Elas começam a se vestir com os cosplays para fazer a sessão de fotos mais gasosas possível em dupla. E quando elas terminam, as duas deixam o prota perdidinho no pagode. Okamura olha para as duas e vê as beldades de sua vida em carne e osso na sua frente. Certamente é o paraíso para o nosso querido otaku, e a sensualidade está em dia. Miriela é tão sensual que o cara até sofreu dano e elogia Tachibana, falando que está perfeita e essa é a melhor versão de Miriela, deixando-a feliz e pensando que ele nunca a elogiou tanto assim. No entanto, ele também fala de Liliel, deixando a Tachibana frustrada. Então, ela chega a comentar que odeia esse mangá pelo qual o prota é tremendamente apaixonado, mas ela se identifica com Miriela, pois ela se apaixonou pelo herói que a salvou e tentou conquistá-lo, mas seu laço forte com Liliel impossibilitou isso, fazendo Miriela esconder seus sentimentos dele e fazer amizade com Liliel. A garota pensa que as duas são bem parecidas e fala uma frase da personagem, deixando os dois otakus extremamente alegres. Tachibana acredita que vai conseguir fazer seu senpai olhar para ela de outro jeito. Ela faz uma pergunta ousada se ele gosta dos airbags inferiores de Miriela, e com vergonha ele diz que sim. Então, ela mostra seus belos airbags e pergunta se ficou bom e se ele gostou, toda tímida. Cara, esse anime tá ficando muito louco. O cara obviamente responde que sim, deixando-a triste e feliz ao mesmo tempo, pois ele nunca falou assim com ela sem o cosplay. No entanto, ela fica feliz por ter vestido cosplay. Hirisa mostra as poses para as fotos, e são todas bem safadinhas. Hirisa diz que, se ela não quiser, não precisa se forçar, que ela e o prota tiram fotos sozinhos sem problemas. Dito isso, Tachibana diz que vai fazer, pois não pode deixar esses dois sozinhos, porque não quer que ele se apaixone por ela. Okumura diz que não pode olhar para elas com pensamentos indecentes, irá incorporar o protagonista do anime para tal ato de tirar fotos. Tachibana se espanta com sua empolgação. Hirisa já mostra com qual pose elas vão começar a sessão, e é uma das mais picantes, envolvendo as duas tocando nos melões para simular o poder da cura do anime. E cara, o autor desse anime está muito doido, Okumura já está sangrando pelo nariz. Hirisa aperta devagar os melões de Mikari, que solta um gritinho picante se é que me entende. Agora é a vez de Miriela tocar em Liliel, e Hirisa simula o gritinho picante, essa mina é muito da safadinha kkk. Okumura vai precisar de transfusão de sangue pois está quase indo de arrasta para cima. Agora Miriela está animada para impressionar Okumura, mas cai sem querer em Hirisa, e as roupas ficam presas, gerando cenas que eu nem consigo descrever aqui. Agora o prota vai ter que ajudar elas, mas com isso ele vai tocar em Hirisa. Isso é um passo para sair do visualismo e virar um homem de verdade, pensando que só tem que purificar a mente, mas a buzina de Hirisa é macia demais. Ele abre um pouco para facilitar tirar elas dessa situação, e as duas ficam do jeito que veio ao mundo na frente do cara. Agora Okumura foi de arrasta, adeus, acabou o anime. Mais tarde, Tachibana percebe que focou tanto em fazer seu senpai gostar dela que acabou não buscando entender o porquê ele gosta tanto desses mangás e animes.
Ela entende que ele amou como Miriela e não como ela de verdade, mas agora os dois podem desfrutar juntos algo que o prota adora com paixão. O cosplay a fez entrar nesse mundo dos sonhos de seu senpai. Hirisa observa a interação dos dois e sente ciúmes, que ela não consegue esconder. Tachibana se retira, e depois agradece pelas fotos, dizendo que o DVD vai ficar impecável. A Hirisa fica se perguntando por que estava sentindo ciúmes. Depois disso ela fala pro prota que eles já têm fotos suficientes para montar um cosron e vender em um evento de cosplay que ela já se inscreveu. O evento acontecerá daqui uma semana. O prota fala que vai ajudar ela com tudo isso, e fala que tem se divertido muito com tudo isso. À noite os dois vão escondidos trabalhar juntos na edição das fotos na sala do clube, e começam a edição. Porém, depois de alguns minutos de trabalho, o guarda veio até a sala do clube verificar que o que estava ocorrendo lá, e os dois ficam juntinho calados. Depois de errar as chaves, o guarda desiste de entrar e vai embora. Os dois voltam ao trabalho, e a Hirisa fica se perguntando o que realmente está sentindo pelo prota. Depois de trabalhar por uma semana inteira, os dois estão acabados, e o projeto está quase concluído, apenas falta gravar os DVDs. Eles se cumprimentam para mostrar que fizeram um bom trabalho. No outro dia Hirisa conta para Tachibana que ela mais o prota ficou até tarde trabalhando em um projeto, deixando Tachibana muito brava, mas Hirisa é muito gente boa e chama a garota para ir junto ao evento, mas ela recusa porque vai ter muita gente no evento. Entretanto, Tachibana está mais preocupada com o relacionamento dos dois, e pergunta o que ela sente em relação a Okumura. A cena muda, e enquanto isso o prota está pensativo sobre o evento, pois de certa forma parece um encontro. Ele tenta se acalmar dizendo para si mesmo que está apenas ajudando uma colega do clube, então ele se lembra que não tem o que vestir para esse evento. A cena volta novamente para as garotas, onde Hirisa responde que eles dois têm muito em comum, e começa a elogiar o prota dizendo que ele se parece com o protagonista do anime da Liliel. Tachibana comenta que isso é praticamente dizer que gosta dele. Ao ouvir isso, Hirisa fica pensativa e se pergunta se realmente gosta do protagonista. Já em sua casa, ela também está preocupada com que roupa usar, e não entende o porquê de estar tão preocupada com isso. No dia do evento, eles resolvem chegar mais cedo para não correr risco de se atrasarem, porém ele percebe que chegou muito mais cedo que o necessário. Logo em seguida Hirisa chega, e realmente ela está muito gatinha. Ele realmente fica impressionado em como ela tá gasosa. A garota pergunta o que ele achou de sua roupa, ele obviamente responde que ficou ótima. Ela conta que passou horas pesquisando na internet, mas quem realmente ajudou a escolher a roupa foi a Tachibana, que foi até sua casa para ajudar, e como ela é uma modelo, entende muito do assunto. Tachibana explica que ajudou ela porque Hirisa fez a sua fantasia para o cosplay anteriormente, e diz que estão kits agora. Já no metrô, eles comentam que realmente chegaram muito cedo para o evento. No caminho, ela acha que o prota está muito calmo com essa situação que parece um encontro, porém o cara tá surtando percebendo que aquilo está idêntico a um encontro. Ele nota que os dois estão parecendo um casal. Ele começa a pensar em algo para quebrar o gelo, e comenta que o tempo está muito bom hoje. Ela concorda, mas diz que se o tempo estiver muito ensolarado as fotos podem ficar muito claras, e o tempo ideal seria o nublado. Depois disso Okamura chama ela para algum local para passar o tempo, mas como é muito cedo, vários locais estão fechados, então eles resolvem ir até um karaokê, onde também está fechado. Ele fica preocupado achando que ela pode não estar gostando do encontro. A garota pede para ele parar um pouco, pois seus pés estão muito doloridos de tanto andar. Ele percebe que os pés da garota estão bem vermelhos, e chega à conclusão que garotas reais são muito mais complicadas que personagens 2D. Depois de colocar band-aids em seus pés, os dois descansam em um banco. Hirisa chama ele para assistir a um episódio do anime da Liliel para passar o tempo, e o cara surta ao perceber que é o novo episódio do anime. Só que depois disso ele se desculpa por não ter notado que ela estava machucada e por deixar o encontro muito chato. Ela concorda que não está nada de diferente o encontro, porém ela comenta que qualquer coisa que faça com ele é sempre divertido. Ele concorda e chega à conclusão que não se importaria de namorar uma garota real se ela fosse igual a Hirisa. Nesse momento ela percebe que já está quase na hora do evento. Chegando no local ele percebe que é bem pequeno. Ela conta que a maioria dos eventos são assim, e que esse é um dos maiores. O prota percebe que ela está bem estranha. Ela diz que apenas está nervosa pois é sua primeira vez em um evento como esse.
Os dois vão até o local do seu stand. E na hora de colocar as capas e os pôster para divulgação, a garota conta que ficou tão preocupada em terminar o DVD que acabou esquecendo dos equipamentos. Eles reparam que a stand do vizinho está muito bem feita, e ficam com medo de ninguém comprar na stand deles. Enquanto isso, o vizinho cumprimenta sua parceira, que é bem gasosa. A Ririza e o Prota reconhecem a fantasia da garota, onde se chama Lady Folosso, uma das personagens de um enorme jogo para celular. Eles se apresentam, e a Ririza explica que eles são novatos e que sua estante é feita para Liliel. A moça comenta que Liliel é bem antigo, e logo depois os vizinhos comentam que eles não vão conseguir receber muita atenção e nem mesmo vender muita coisa, mas tenta acalmar dizendo que a primeira vez de todo mundo sempre é ruim, porém se ela for uma boa vendedora ela pode fazer dar certo. O Prota pergunta se Ririza trouxe sua fantasia, pois quando ela usar provavelmente vão conseguir vender muito. Ela responde que sim, mas gostaria de vender sem precisar usar, explicando que tem muito cosplayers incríveis no local, e está preocupada em não ser tão boa quanto eles. A garota está sem confiança e nervosa. O Prota tenta animar dizendo que a cosplay dela é a melhor, mas mesmo assim ela está muito nervosa. O evento começa, e várias pessoas já estão no local, porém ninguém vai até a estande deles. O Prota pensativo diz que Ririza é muito fofa, mas vai ser difícil competir com pessoas que estão usando cosplays. Ele percebe que os outros estão vendendo um bocado. A vizinha tenta animar a Ririza pedindo para que ela conte a todos o que ela está vendendo, pois como as pessoas vão saber o que eles estão vendendo sendo que não trouxeram os posters? Mas como os dois são otakus, não é nada fácil falar com as outras pessoas. Um garoto chega até sua barraca e fica interessado no produto, achando Ririza bem jovem para fazer cosplay. Ela comenta que faz cosplay de Liliel, e o garoto fica pensativo se compra ou não. Nesse momento o Prota percebe que vender cosplay significa que as outras pessoas vão ver Ririza em todas aquelas poses. Ele não gosta nada dessa sensação e fica se perguntando por que de estar sentindo aquilo. Enquanto o garoto vai embora sem comprar nada, ele se sente aliviado com isso, percebendo que está torcendo inconscientemente para que não consigam vender nada. Chega outro cliente e pergunta se eles também têm fotos de como veio ao mundo. O Prota fica bravo e diz que não, e logo depois já fica sem entender por que fez aquilo. Ririza tenta explicar para o cliente que são apenas fotos normais, porém ele decide não comprar. O Prota pergunta se realmente não tem fotos picantes, e ela explica que não pode vender esse tipo de foto, pois ainda não tem 18 anos. Ele pergunta por que tiraram todas aquelas fotos mais picantes, e ela responde que tudo aquilo foi apenas para ela mesma e diz que teria vergonha de mostrar para outras pessoas, apenas tem coragem para mostrar a ele. Ele, todo envergonhado, se sente aliviado novamente, percebendo que está com ciúmes. A garota chama ele para voltarem para casa, pois como não vão conseguir vender nada, não quer desperdiçar o tempo dele. Ele se sente mal ao ouvir isso, pois estava torcendo para que ninguém comprasse as fotos. Ele então diz que as coisas não podem acabar assim, incentiva ela a se fantasiar de Liliel, e em seguida, pede desculpas explicando que estava torcendo para que ela não vendesse nada, pois não queria que ninguém além dele visse ela vestida de Liliel. A garota fica toda envergonhada. Okumura continua falando que pensou melhor e não pode torcer para que dê errado, pois o sonho de Ririza era que todos vissem o seu cosplay de Liliel, então ele precisa torcer a favor. Porém a garota está insegura que vai conseguir vender algo, achando que todos os outros cosplays são melhores que o dela. O Prota gritando diz que a sua cosplay é a mais fofa do mundo inteiro, e comenta que na primeira vez que a viu, fez ele, o maior fã de Liliel, pensar que sua cosplay era melhor que a personagem 2D, e chama ela para colocar a fantasia de Liliel e mostrar ao mundo que ela é a melhor. Eles percebem que estão quase sem tempo, então ela corre para colocar a fantasia. Enquanto ele esperava, acaba vendo 3 pessoas perto do vestiário feminino. As pessoas perguntam se quem está lá dentro é a sua namorada, e ele todo envergonhado pede para eles saírem de lá, porém as 3 começam a rir, e contam que são garotas se fantasiando de garoto. Ele pede desculpas, e uma delas diz que Okumura é um doce e todo cosplayer precisa de um parceiro igual a ele, e logo depois se retiram. Okumura aguarda Ririza perto de uns fotógrafos, onde eles dizem que por enquanto o evento não tem nada de surpreendente. Enquanto isso a Ririza está preocupada pois percebeu que não trouxe sua touca para colocar a peruca. Nesse momento uma garota chega e a ajuda oferecendo sua touca. Depois disso todas as outras pessoas que estavam colocando suas fantasias.
tenta ajudar Hirisa percebendo que ela estava muito nervosa. Ela se apressa e começa a colocar a fantasia. Todas as outras ficam impressionadas com a roupa. Nesse momento ela encontra a garota que conheceu na primeira vez que visitou o evento, e a garota fica feliz em ver Hirisa se fantasiando nos dias de hoje. Hirisa agradece a todos e corre para o evento. Quando as pessoas estavam pensando em ir embora, chega Hirisa, com o melhor e mais fofo cosplayer de todos. A fantasia de Liliel impressiona tanto os fotógrafos quanto os outros presentes. Até mesmo Ojan, que é conhecido por sua lealdade à sua parceira, fica encantado, mas reafirma que não pode gostar de mais ninguém além dela. Todos os fotógrafos estão ansiosos para tirar fotos de Hirisa, e Okumura pergunta se ela está pronta para a sessão de fotos. Hirisa responde que precisam encontrar um bom lugar para as fotos antes de começarem, mas os fotógrafos a cercam rapidamente, deixando Okumura de lado. Magino, que está observando a cena, pergunta ao seu parceiro se ele não quer tirar fotos também. Ele, em lágrimas, diz que não pode trair sua parceira, mas Magino dá um chute nele dizendo que não tem problema ele ir tirar foto de Hirisa. A multidão é tão grande que Hirisa também está tendo dificuldades, mas Ono assume o controle e pede aos fotógrafos que fiquem calmos e mantenham a ordem, pois é a primeira vez de Hirisa no evento. Ele organiza os fotógrafos em um círculo, e Hirisa começa a fazer poses. A sessão de fotos começa, mas Okumura não consegue tirar boas fotos devido à confusão. Os fotógrafos pedem a Hirisa que olhe para diferentes direções, e em meio à confusão, ela tropeça e quase cai, mas felizmente está usando shorts por baixo da saia, então nada indecente é revelado. Ono está radiante, tirando fotos e elogiando as poses de Hirisa, dizendo que ela está perfeitamente replicando os painéis do anime e do mangá. Hirisa, apaixonada pela personagem Liliel, pergunta aos fotógrafos se eles amam Liliel tanto quanto ela. Ono anuncia que falta apenas 1 minuto para o evento terminar, o que surpreende todos. Neste momento, Hirisa lembra-se de sua infância, quando sua mãe criticava seu amor por mangás e ela se desculpava, dizendo que não eram revistas ruins. Ela pensa consigo mesma que finalmente conseguiu mostrar seu amor pelo cosplay de Liliel em público, e vê Okumura sorrindo para ela. Lembra-se das palavras de seu senpai, que dizia para não julgar os otakus por seus gostos, e faz uma pose dramática apontando para Okumura, que cora de vergonha. Quando o evento termina, todos os fotógrafos elogiam Hirisa enquanto saem. Okumura se aproxima dela, desculpando-se por não ter conseguido tirar boas fotos, e pergunta se ela poderia fazer mais poses agora. Hirisa concorda, e ele finalmente consegue tirar algumas boas fotos dela, capturando seu sorriso natural. Com o evento prestes a fechar, Hirisa se prepara para se trocar, mas é cercada por novos fãs que pedem suas redes sociais e um cartão de contato. Magino a chama para o vestiário, lembrando que o tempo está acabando. No vestiário, Hirisa tira fotos com outras cosplayers, que compartilham histórias engraçadas sobre seus próprios cosplays. Uma cosplayer masculina revela que sua mãe acredita que ela está namorando vários rapazes por causa das jaquetas masculinas que encontra, o que causa risos entre todas. Hirisa agradece a todos pela ajuda e se despede, prometendo encontrar todos novamente no próximo evento. A caminho da estação, Hirisa encontra Okumura esperando por ela. Ela grita pela garota elfa, pois ficou de devolver sua saia. A garota logo aparece. Hirisa devolve a saia emprestada e pergunta sobre Mayura, outra cosplayer que agora está focada em seu trabalho e quase não participa mais de eventos. Hirisa fica determinada a continuar e melhorar no cosplay, prometendo a si mesma que um dia encontrará Mayura novamente. No trem de volta para casa, Okumura tenta animar Hirisa, que está um pouco triste. Ela fala sobre sua determinação em continuar participando de eventos e melhorar suas habilidades de cosplay. Agradece ao Okumura por todo o apoio, e ele diz que a sua dedicação que a levou até onde está. Hirisa, com o coração acelerado, confessa que sente algo especial por ele quando estão juntos, mas amarela e termina dizendo que é apenas uma parceria de cosplay. Okumura, embora confuso e um pouco decepcionado, aceita e decide continuar apoiando-a. Depois disso, ambos percebem que têm sentimentos complicados um pelo outro, mas estão dispostos a continuar juntos nesse caminho de cosplay. Hirisa se prepara para futuros eventos com a ajuda de Okumura, prometendo dar o seu melhor.
Na próxima cena, a Tachibana está lembrando da conversa que teve com Hirisa, onde Hirisa falava indiretamente que gostava do protagonista. De volta ao presente, Tachibana está pensativa sobre isso, preocupada por saber que eles dois foram a um evento juntos. Só de pensar nos dois juntos a deixa com raiva. A garota toma coragem e vai até a sala do clube para passar um tempo com o prota. Porém, o que ela não esperava era encontrar a Hirisa sozinha apenas com as roupas de baixo. Hirisa agradece pela ajuda que Tachibana deu na escolha da roupa para o evento, mas ela manda a Hirisa vestir uma roupa logo. Depois disso ela pergunta como foi o evento e se ela fez alguma coisa com Okumura. Ela diz que o evento foi divertido, e que depois que Tachibana perguntou se ela sentia algo pelo protagonista, ela ficou bem pensativa sobre o assunto, e chegou à conclusão que gosta muito do prota como fotógrafo e como parceiro otaku. Tachibana fica feliz em perceber que eles não tiveram avanço nenhum. O prota tem prova hoje e por isso vai atrasar de chegar no clube, então Hirisa pensou em chegar mais cedo para já se trocar para as fotos. Nesse momento a professora chama Hirisa para a sala de aula. Antes de ir ela pede para Tachibana vigiar suas coisas e depois sai vazada. No meio do caminho ela esbarra em uma professora. A professora era muito linda, e Hirisa percebeu isso. De volta à sala do clube, o protagonista chega e se depara com Tachibana usando o cosplay de Liliel. Ela explica a situação dizendo que vestiu apenas para ver se ficando parecida com Liliel poderia entender melhor os gostos do prota. E também pensa que vestida assim ela poderia ser igual a Hirisa e melhorar mais a amizade entre os dois. A garota percebe que o prota tá gostando muito disso e chega na conclusão de que não importa quem estiver vestida ele vai gostar desde que seja cosplay de Liliel. Ela percebe a chance única que tem, e parte para cima do Okumura, chamando ele pelo nome do protagonista do anime da Liliel. A garota pega pesado, dizendo que ele pode fazer o que quiser com ela. Ele diz que não pode fazer isso pois Liliel é sua esposa e esposas não são objetos. A garota decepcionada comenta que não tem o que fazer, pois foi esse senso de cavalheirismo que fez ela se apaixonar. Hirisa chega no local e se depara com essa cena. Ela vai até o prota e dá um baita tapa no prota. Depois elogia a fantasia de Tachibana, explicando que ela fica melhor de Miriela mas também combina muito com o cosplay de Liliel. O prota concorda e diz que o importante é fazer o cosplay com a personagem que gosta. A garota fica feliz pelas palavras dos dois e se arrepende de ter usado o cosplay com mais intenções. Mais tarde, o prota se encontra com o Gino. Okumura ligou para ele porque gostaria de ajudar no próximo evento e gostaria de aprender a fotografar melhor. O Gino fica feliz em ouvir isso, se achando pelo prota ter escolhido ele como seu professor, mas o que ele não sabe é que Okumura conhecia apenas ele como fotógrafo. Eles vão até uma sala, e o Gino explica que se ele quiser um DVD de sucesso vai precisar de um bom estúdio, explicando que hoje em dia é fácil alugar um estúdio principalmente no meio da semana. Nesse momento chega sua parceira perguntando ao Gina se a sua roupa está boa. Okumura fica encantado com o cosplay e os dois se cumprimentam. Começa a sessão de fotos, com o Gino dando várias explicações para Okumura de como tirar boas fotos. Realmente são explicações bem detalhadas. O prota mostra as fotos que tirou, porém Ogino ainda o considera iniciante, e ao observar as fotos de Ogino, Okumura percebe que estão excelentes. Eles continuam tirando mais algumas fotos, e a garota gostou das fotos que Okumura tirou dizendo que estão bem parecidas com a do Ogino. Ela pergunta se está tudo bem se ela fizer umas poses mais provocantes, e obviamente ele diz que está tudo bem. Ela faz a pose, mas o prota comenta que ainda não se sente confortável em tirar esse tipo de fotos, porque quando ele se coloca do lado da modelo ele não gostaria dessa situação. Ogino explica que faz sentido o que ele disse, porém comenta que as cosplays gostam de serem vistas. A parceira fala que se ele gosta da Liliel realmente vai ficar complicado, mas envergonhado ele nega. Ela explica que se ele vai trabalhar com alguém, não deve esconder seus sentimentos. Se está se sentindo desconfortável que fale logo a verdade e lide com as consequências. Ele agradece os ensinamentos, eles se tornaram amigos, e Ogino também agradece ele, explicando que a empolgação que ele teve tirando fotos da Liliel foi imensurável. Ele comenta que existe 4 melhores cosplayers do mundo atual, chamadas de as 4 deusas do cosplay, uma chamada de Erika Vayuki, a outra de Nagomi, e a terceira de Yokio Shizuki, e por último a Mayura. Ogino explica que a Mayura não aparece desde o evento de verão e também não atualiza mais suas redes sociais, e todos estão empolgados querendo saber quem vai ser a sucessora da Mayura, dizendo que a Hirisa tem grandes chances disso.
Ele chama o prota de rival, pois explica que sua intenção é ajudar a sua parceira Magino a chegar ao topo dos cosplayers. Ela começa a rir e fala que não tem pretensão nenhuma de chegar ao topo, mas que vai acompanhar o sonho do Ogino. O prota percebe que essa jornada é trilhada por duas pessoas e não apenas pela modelo, e como ele prometeu que vai ajudar ela até o final, se a Hirisa quiser chegar ao topo ele vai ajudar. No outro dia na escola, vemos uma galera do conselho estudantil discutindo sobre pedidos de formações de novos clubes, e discutindo sobre coisas relacionadas do tipo. Enquanto isso, o prota mostra para Hirisa algumas coisas que ele comprou, e obviamente coisas relacionadas com a Liliel. Os dois passam um bom tempo conversando sobre essas coisas da Liliel. Eles começam a se organizar para começar a sessão de fotos, e como eles estavam lendo quadrinhos onde a Liliel estava em perigo, decidiram fazer uma sessão relacionada a isso. Enquanto tira as fotos ele se lembra dos ensinamentos que teve com o Ogino, e começa a agir bem mais profissional pedindo para que ela mude de pose. Ela muda e fica em uma pose bem diferenciada. Hirisa percebe que suas fotos estão ficando melhores. Ele conta do seu treino que teve. Ela fica feliz que Okumura fez isso tudo por ela. Okumura fala que se ela tiver o sonho de se tornar famosa ele vai ajudar. Hirisa comenta que quer apenas expressar seu amor por Liliel, e não tem intenção de ser a sucessora da Mayura ou em ficar famosa, mas ela sempre fez tudo sozinha. E quando foram para o evento juntos e várias pessoas a viram fantasiada, isso a deixou um pouco gananciosa, e fala que foi super divertido, então deve ser ainda melhor se mais pessoas conseguirem ver o seu cosplay. Ela agradece a Okumura por tudo, e eles decidem ir juntos para o topo dos cosplayers. Enquanto isso, as garotas do conselho vão até a sala do clube, e pedem para destrancarem a porta explicando que isso é contra as regras. Hirisa corre para se esconder. Ao abrir, as garotas explicam que o grupo de Aquarium foi promovido a clube, e por isso o clube de mangá será rebaixado a grupo de pesquisa pois ele não atende aos requisitos de um clube há 3 anos, e só continuou aberto porque não havia necessidade de espaço, e por fim fala que essa sala será entregue para o novo clube. Depois disso, a garota se retira, e o prota mais a Hirisa fica sem acreditar no que está acontecendo. Ela tenta animar ele, mas o cara tá muito confuso com tudo isso, então ela desce o tapa nele para voltar a si. Ele se recompõe, os dois ficam tentando achar uma solução sobre o que fazer com todas as bonecas e mangás que estão na sala. A garota diz para doar à biblioteca da escola, mas o prota responde que não tem como doar coisas picantes à escola. O prota realmente está preocupado, pois ele é o presidente do clube e não sabia que o clube não atendia aos requisitos há mais de 3 anos. A garota fala que eles apenas precisam se tornar um grupo real, e assim talvez consigam usar a sala, dizendo que se ele for um otaku tem que encarar as dificuldades, e por fim comenta que mesmo se ficarem sem sala ela não quer se distanciar dele. O prota se anima novamente, e como ele é o presidente, é sua responsabilidade fazer alguma coisa. Ele vai até o conselho para perguntar se ele cumprir todas as exigências para se tornar um clube ele poderá ganhar sua sala novamente. A garota responde que se cumprir as exigências e o pedido for aprovado ele ganhará sua sala novamente. Ela explica que vão precisar de um professor responsável pelo clube, onde o professor vai precisar assinar um documento. Ela entrega uma lista de referências com o nome dos professores de cada departamento. Okumura pede desculpas por tudo, dizendo que foi um descuido dele. Ela fala que não desejava acabar com o clube de mangás, apenas estava seguindo as regras. Okumura vai até a sala dos professores, e sai perguntando a vários professores se gostariam de se tornar o responsável pelo clube de mangás, mas todos negam. Um dos professores explica que dá muito trabalho ser o responsável de um clube, pois tem que participar de várias reuniões. Ele estava quase desistindo, quando um dos professores conta que a nova professora Niu deve estar livre. Ela dá aula de economia doméstica, e é uma gata. O prota vai até ela, e explica toda a situação. Ela comenta que já estão em abril e o fim do semestre está próximo. Os caras que estão no seu redor ficam dizendo que ela já está ocupada. Ela pede desculpas por não poder ajudar e pede para os alunos irem para suas aulas. O protagonista sente que já viu a professora em algum lugar, se lembrando que ela parece com a Maniu. Quando ela ouve isso, chama Okumura para conversar. Ela o enquadra na parede e pergunta como ele sabe disso, e pede para não pronunciar esse nome na escola. Antes de falar, ele comenta que ela está encostando muito nele, se é que vocês me entendem. Então ele explica toda a situação para ela, e como ele sabe sobre Maniu,
Ela fica impressionada e achando incrível que eles fazem cosplay na escola. Aniu se lembra quando esbarrou com Hirisa, pois naquele momento ela sentiu que conhecia Hirisa de algum lugar. Ela começa a achar que essa coincidência foi um milagre. O prota comenta que estão correndo o risco de Hirisa parar de fazer cosplay, mas ela nega novamente, explicando que agora que sabe que eles mexem com cosplay, ela precisa se distanciar ainda mais deles, dizendo que traiu o cosplay. Okumura fica sem entender. Ela explica que parou porque precisava dar aulas, e uma professora fazendo cosplay picantes não ajudaria em nada os alunos. Okumura concorda, mas fala o seu nome de cosplay, fazendo ela pegar uma faca, kkkk. Ela continua contando que ama fazer cosplay, mas não poderia fazer isso a vida inteira, pois lazer é lazer e trabalho é trabalho, e ela escolheu o caminho da estabilidade se tornando uma professora. Ela se sente uma covarde, onde já estava preparada para parar desde o começo, e acabou ignorando todos seus amigos que fez no mundo dos cosplays, para poder trabalhar de professora, por isso ela traiu o cosplay. Ele pensa que vai ser quase impossível convencer a Niu, e fala que vai desistir da sala do clube de mangás e deixar para outro clube assumir. Antes de sair ele comenta que tem um DVD dela e não sabe onde colocou, e como vai ser quase impossível tirar tudo da sala, vão ter que deixar as coisas para o clube que vai ficar com a sala. O cara foi esperto, pois a professora agora está sem saída e precisará aceitar ser o responsável do clube. A professora fica brava, mas ele fez isso tudo para o bem da Hirisa. Ela vai até a sala do clube apenas para conversar e pede para que não diga para ninguém que ela é a Mayura. Quando ele abriu a porta, Hirisa já está fantasiada. Ela se apresenta para a professora, o que deixa ela feliz em perceber que Hirisa se tornou uma grande otaku. Ela não se conteve e começa a analisar o cosplay de Liléo, dizendo que não está nada mal. Hirisa percebe que ela gosta de cosplays mesmo a Niu tentando negar. Ela vê um dos seus produtos em cima da mesa, o que a deixa preocupada. Ela fingindo pergunta o que seria esse DVD, e Hirisa responde que é o seu favorito, explicando que gosta muito das interpretações da Lady Mayura, onde foi ela que a ensinou como é incrível expressar o seu amor através do cosplay. A professora fica sem palavras, impressionada em como Hirisa gosta de seus produtos. Ela continua dizendo que ficaria muito feliz se fosse uma cosplayer como a Lady Mayura. O prota percebe que essa é sua chance e reforça que precisa da sala para continuar fazendo cosplay. E pede novamente para que ela seja responsável, mas ela nega novamente e se retira da sala confiscando o DVD. Dentro de sua sala, ela fica se contorcendo no chão, pois achou a Hirisa uma pessoa muito adorável. Ela realmente fica bem confusa sem saber o que fazer e com vontade de comprar o DVD da Hirisa. A professora se apaixonou por ela. Nesse momento o protagonista acaba vendo tudo. Ela finge que nada aconteceu. Okumura novamente veio insistir para que ela seja responsável, mas Aniu explica que mesmo se ela virar a conselheira não vai garantir a sala do clube. Porque ela ouviu uma história onde antigamente um professor chamado Fujimoto fazia o clube competir em uma disputa de mangás todo ano, e sempre tinha bons resultados, e dessa forma o clube de mangás nasceu. Então mesmo com um professor, eles não vão conseguir preencher essa antiga atividade. O prota não se importa, pois ele vai dar um jeito. A única coisa que ele quer é continuar ajudando a Hirisa a fazer cosplay. A professora finalmente é convencida e fala a verdade, dizendo que também quer ajudar Hirisa a fazer mais cosplays, assim aceitando virar a responsável pelo clube, mas em troca pede um DVD da Hirisa quando ficar pronto. Okumura explica a situação para a garota, pois na hora de preencher o relatório, eles não vão poder colocar que estão fazendo cosplay picantes, e por isso vão ter que inventar alguma outra coisa. Okumura pensa em escrever um mangá para colocar no relatório. Ele começa a escrever um sobre a Liliel. Aniu chega para ver como eles estão indo, e Hirisa agradece por aceitar ser a conselheira. A professora explica que se eles quiserem publicar o seu mangá no evento de verão, vão ter que terminar logo, pois o prazo é curto. Mas como a tecnologia hoje em dia está muito avançada, é possível fazer em um formato que é impresso na hora. Quando ela verifica como andam os desenhos, ver que o prota não manja muito, ele começa a ficar desanimado, achando que não vai conseguir. Nesse momento Aniu mostra um convite que ela ganhou, na qual estavam procurando voluntários para ler para crianças depois da aula. Ela fala que eles podem usar isso como uma atividade do clube, pois como eles gostam de mangás podem ler para as crianças, fazendo elas gostarem também. Os dois concordam com a ideia, mas na hora da leitura, ninguém prestava atenção. A professora pede desculpas, e eles tentam ler com a voz mais alta, mas não dá certo.
Quando terminam, os dois estão só o pó da rabiola de cansados, mas mesmo assim vão se esforçar amanhã. O prota fica achando que isso não vai ser o suficiente para o relatório, e decide fazer algo, e conta sua ideia para Hirisa. No outro dia, ela aparece na sala de aula fantasiada de Liléu, o que chama a atenção das crianças pois todas já viram o anime. E finalmente elas começaram a prestar atenção na leitura do mangá, enquanto o prota fotografava tudo. No final a professora fica impressionada com o desempenho dos dois, e diz que até ela está pensando em fazer cosplay para fazer as crianças ficarem quietas. A Hirisa imediatamente diz que emprestaria uma roupa a ela. Depois disso, o prota está feliz que conseguiu tirar várias fotos, pois agora conseguirá fazer o relatório. Já a Hirisa estava pensativa com algo que não foi revelado ainda. Enquanto isso, na casa da professora, ela está toda depressiva pois com seu trabalho não consegue mais fazer o que gostava. Sua amiga chamada Eri liga, perguntando se ela se lembra da garotinha que encontraram no evento de cosplay antigamente, contando que essa garotinha foi no evento que ocorreu esses dias, e como a gente já sabe, ela está se referindo a Hirisa. Eri conta que essa garotinha arrasou no evento e pergunta se a Niu não deseja voltar a fazer cosplay. Ela responde que não pode pois é uma professora agora, ela está mal por ter se dedicado tanto tempo em algo que tem vergonha de mostrar. A Niu ainda deseja fazer cosplay só que não tem outra escolha porque precisa se sustentar. No outro dia na sala do clube, ela parabeniza os dois pelo sucesso da leitura. Eles contam que ainda não terminaram o relatório, e determinados dizem que não podem enviar esse relatório. A professora fica surpresa com a decisão dos dois e pergunta qual o motivo. Hirisa conta que eles tiveram uma conversa e chegaram na mesma conclusão, que não seria correto mandar aquele relatório, pois eles estariam mentindo e escondendo o verdadeiro significado do clube. Ela ama muito o cosplay e não quer esconder. Ela se lembra que já até se apresentou para as crianças e ocorreu tudo bem, então os dois ficam decididos em não esconder mais qual a verdadeira atividade do clube. A professora entende o que eles estão sentindo, mas pergunta em relação à sala, pois desse jeito eles não serão aceitos como clube. Hirisa explica que vai ocorrer um evento de cosplay semana que vem, e os dois vão participar adequadamente do evento e usar no relatório de atividade. A Niu diz que eles nunca vão aceitar algo assim e fala que os dois ainda não têm noção de como o mundo enxerga o cosplay. As pessoas ainda têm preconceito e os praticantes escondem que têm esse hobby para poderem viver tranquilamente sem ser perturbados. Por isso eles devem mentir no relatório para poderem praticar tranquilamente. Hirisa discorda porque mesmo se conseguirem a sala dessa forma, vai ficar parecendo que abandonaram algo importante. A Niu se lembra da época que frequentava os eventos, onde ela e sua amiga Elfa se divertiam muito e conseguiam vender rapidamente os DVDs. Sua amiga chegou a perguntar se esse hobby não iria atrapalhar para arrumar emprego, mas ela não queria pensar sobre isso naquela época. Porém chegou o dia de arrumar emprego, ela conseguiu um de professora, e foi aí que ela começou a pensar em desistir de fazer cosplayer para não sofrer preconceitos e continuar trabalhando de professora. De volta ao presente, a Niu continua dando um sermão neles, explicando que o mundo real não é tão gentil como pensam. Hirisa pergunta qual sua opinião sobre o cosplay, explicando que também tinha vergonha de contar sobre seu hobby para os outros. Mas ela pretende começar a criar coragem para poder dizer que ama mangás e animes, gosta da Liliel e adora usar roupas sensuais, e por fim, que é uma cosplayer. A professora fica sem palavras e se lembra da primeira vez que viu Hirisa perdida no evento. E como Hirisa ainda era uma novata ela quis ajudar, explicando que ali era uma sessão para adultos e que ela poderia voltar quando crescesse. Okumura reafirma que seu clube é de mangás e eles fazem cosplayer e querem ser reconhecidos por isso. A professora começa a chorar e fica em choque depois de ouvir tudo. Ela comenta que Hirisa é muito forte e em seguida abraça aceitando apoiar eles, mas ressalta que antigamente o clube de mangás foi aceito pelo resultado obtido em um concurso de verdade. E se eles quiserem ser aceitos, não basta apenas participar de um concurso, eles vão precisar chamar atenção. A Niu vai assinar toda a papelada, e por fim ela coloca Hirisa contra a parede e grita dizendo que eles vão precisar ser os melhores do evento. Em outra cena é mostrado uma nova personagem comprando alguns mangás. Ela está comprando um mangá pouco popular, mas está super empolgada. Enquanto pega o metrô, a garota ainda está fascinada com suas compras, o que faz geral perceber que ela é uma grande otaku. Uma garotinha diz que ela é muito bonita e pergunta se gosta de personagens masculinos de mangá. A garota responde que não gosta de garotos reais.
Já em outra cena, o protagonista está contando para Ojino que ele e a Hirisa vão participar do próximo evento, e como Ojino também vai participar, isso deixa o prota mais tranquilo. Ojino comenta que dessa vez o evento vai ser complicado porque uma das deusas do cosplay estará presente, ela se chama Nagomi e provavelmente deve ir fantasiada de uma personagem que está bombando. A cena muda novamente para a garota de antes, ela se encontra com sua assessoria, que mostra que o tema de hoje será um personagem novo. Quando ela caminha para o seu ensaio, ela conta que é apaixonada por um personagem 2D chamado Lord Kai, e diz que sua motivação para se tornar a mais linda de todas vem dele. É aqui que descobrimos que ela é a tal Nagomi que vai concorrer no evento que o prota vai. Então chega o dia do evento, o protagonista mais a Hirisa vão até o local, e como da última vez eles estão super nervosos, porém dessa vez eles estão mais tensos do que o normal, porque precisarão se sair bem para colocar no relatório. Ele se lembra que no último evento não conseguiu tirar fotos dela pois estava sendo cercada, então ele precisa se esforçar mais para tirar fotos melhores. A garota está muito tensa, pois dessa vez o local é muito maior que o anterior. Ela pede para ele repetir o que disse da última vez sobre sua Liliel, então ele fala novamente que a sua Liliel é a coisa mais linda desse mundo. Enquanto os dois passam vergonha, Magino mais Ojino chega, ele fala que já tem uma fila grande se formando no prédio ao lado, onde ficam os estandes das empresas, e conta que todos vão ficar de olho na Nagomi, pois além de ser uma das deusas do cosplay ela anunciou que vai se fantasiar de um personagem novo, causando um alvoroço na internet, e isso só é possível porque ela tem uma equipe inteira dando suporte. As garotas vão se trocar, enquanto os garotos vão preparar os materiais no local do evento. No caminho elas encontram a Nagomi. Magino explica que todo aquele pessoal faz parte de sua equipe, pois ela é uma cosplayer profissional. Hirisa fica impressionada. Nagomi vai até ela e pergunta se ela é a Liliel. Ela explica que seu fotógrafo mostrou para ela fotos do outro evento. Nagomi diz que ela não escondeu seu rosto real e que precisa usar mais maquiagem. Ela toda tímida comenta que veio novamente de Liliel e pergunta qual o cosplayer dela, porém a garota estava no local e nem sabia qual era seu cosplayer de hoje. Perguntando para sua assessora, ela conta que é Ikora, um personagem de um jogo novo. Hirisa fica impressionada que ela vai fazer cosplayer de um personagem sem conhecer, ela comenta que acabou de lançar, assim é impossível saber, e como ela está sempre usando roupas diferentes, precisa fazer até os que não conhece pois é uma profissional. O clima fica um pouco tenso, e Nagomi diz que sabe o que ela está pensando, que cosplay sem amar o personagem não presta, ou que ela só usa o que os outros fazem para ela. Nagomi explica que já ouviu essas coisas várias vezes na internet e que isso não a incomoda mais. Hirisa explica que não pensou nada disso. Nagomi continua dizendo que várias pessoas estudam o personagem e fingem amá-lo para não sofrer com isso, mas ela acha isso desnecessário, porque ela ama o cosplay e os cosplayers mais do que qualquer outra pessoa, e que consegue se conectar ao mundo 2D quando está vestida. Nagomi desde sempre quis fazer cosplayer e por isso tornou isso seu trabalho. Hirisa entende que por causa disso ela fez cosplay até de personagens que não gosta. Ela explica que assim como Hirisa faz cosplay para mostrar seu amor por Liliel, ela faz cosplays de vários personagens pelo próprio ato de amar fazer cosplay. Quando estava se retirando, ela diz que vai para o estande da empresa na hora do almoço, e recomenda que os amadoras como Hirisa aproveitem bem a tarde e não vá na hora do almoço. Hirisa fica arrasada com tudo isso. Depois dessa confusão ela encontra suas amigas do evento anterior, mas Hirisa continua no mundo da lua. Magino explica todo o ocorrido a elas, o que as deixa impressionada que Hirisa teve uma briga com a popular Nagomi. Hirisa diz que não teve intenção, mas de alguma forma parece que ofendeu Nagomi de algum jeito. Ela acha Nagomi incrível e ficou interessada no que ela tinha para dizer. As garotas comentam que não é momento para ficar para baixo, pois vão ter que enfrentar o vestiário desse local que é uma bagunça total. Elas começam a se apressar para se arrumarem, mas Hirisa ainda está um pouco abalada. Enquanto isso Ojino e o Prota estão conversando sobre como podem ajudar as garotas, eles verificam o mapa para escolherem o melhor local para montar os seus estandes. Eles bolam uma estratégia para aproveitar todo o público que vão para ver a Nagomi, e determinados partem para suas missões. Já Hirisa continua abalada. Chegamos a mais um final de vídeo. Esse evento de cosplay tá ficando sério. Quero ver quem vai ganhar a disputa, se a Hirisa ou a Nagomi.
O negócio tá ficando legal, então se você não quer perder nada, já se inscreva no canal. Pois como sempre quando lançar os próximos episódios eu trago novos recaps desse anime para vocês. Um abraço do seu amigo Yu e até a próxima.